Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora, muito bom dia. Sejam bem-vindos a este Jornal 7 Dias, que referente a este início de segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Começa aqui a retrospectiva nacional e também da semana finda, como é habitual aqui nas manhãs da Comercial às segundas-feiras, em que os nossos comentadores residentes deste espaço passam em análise algumas das situações relacionadas com a nossa vida coletiva. Antes de irmos para o primeiro tema, gostava só de chamar a atenção em relação a algumas notas que marcaram a atualidade da semana passada. Eu faço aqui referência à Estratégia Nacional de Inclusão Financeira. Foi lançado este instrumento que prevê elevar as taxas de inclusão financeira para 65% da população até o ano de 2027. Recorde-se que mais de metade da população angolana está fora do sistema financeiro formal. Esta estratégia é um instrumento que estabelece as linhas orientadoras destinada a aumentar os níveis de bancarização e inclusão financeira da população. A semana também ficou marcada pela realização aqui em Luanda dos trabalhos da 57ª Assembleia Geral das Companhias Aéreas Africanas, em que aí o Ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, defendeu a liberalização do espaço aéreo africano, afirmando que a fragmentação do mercado continua a penalizar passageiros e companhias. Destaque também para a semana que ficou marcada pelo facto de saber que o general Higino Carneiro foi constituído arguido e acusado dos crimes de peculato e burla qualificada, quando foi governador das províncias do Quando Cubango e de Luanda. Higino Carneiro é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter utilizado fundos públicos para fins particulares e de ter recebido, por parte de uma empresa privada, mais de 60 viaturas e tendo-as distribuído por várias pessoas sem o correspondente pagamento. Entretanto, dados divulgados pelo INAC na semana passada indicam que professores e taxistas são os que mais abusam sexualmente de menores. Do total de violações sexuais, com base nas profissões dos abusadores, 65 foram praticadas por professores, mais de 50, perto de 60 foram praticadas por taxistas, 45% por pedreiros e 42% por engenheiros e ainda camponeses, polícias e também até militares. Entretanto, fico também a par de uma história que a LAC partilhou com todo o seu auditório na passada semana, segundo a qual um cidadão do Sambizanga denunciou às autoridades que o seu filho menor foi vítima de um abuso sexual por parte de um vizinho de 26 anos de idade. A polícia confirmou a fuga do acusado e a recepção da queixa, e uma história que nos foi aqui contada pelo nosso repórter que deambula todos os dias pela cidade de Luanda, Fortunato Cabina, e que vamos aqui ouvi-lo. Sexta-feira, 21 de novembro, menor de 12 anos desloca-se a uma das lixeiras da zona do Sambizanga para necessidades biológicas. Se quisermos defecar ao ar livre, no cenário é surpreendido, alegadamente pelo vizinho de 26 anos de idade, que o convida ou o terá forçado a um abuso sexual, como relata o seu progenitor. O meu filho foi arrastado pelo filho da vizinha de 26 anos. Ele levou numa obra, fez sexo com o meu filho. Os vizinhos deram conta, pegaram o menino, recorreram até na casa da mãe do miúdo. A mãe do miúdo, defendendo o rapaz com seus amigos dos bens maiores, descaem na minha casa, invadem a minha casa. Quando eu regressei, me disseram que das coisas que aconteceu, fui na esquadra. Pelo caminho vi a patrulha, fiz um sinal. A patrulha para, então lhes dei a explicação. Fomos até a casa da senhora. Posto na casa da senhora, o agente, quando chegou lá, o agente quila, encontra a senhora. Não é você, sou eu. Aí as coisas mudam. Deve de complicar a senhora, que estava a guardar o filho dele, não. Aí o polícia começa a me falar: você não fala mais, nós estamos aqui para falar por ti. Você fala muito, vou dar um bônus da cara. Eu vi: não, polícia, você não pode me prender assim. Ameaçar-me da surra, então achei que não. Deixa eu correr na esquadra, porque lá está o responsável, que é o comandante. Quando recorre a polícia da esquadra mais próxima de casa, diz ver frustrada a sua solução ou proteção ao caso. Às 21 horas eu na esquadra, quando tento abrir um processo, o mesmo agente fala na orelha do outro, o polícia me diz: quem é você para abrir um processo contra um homem da lei? Sai já daqui. Eu fui chotado na 9ª esquadra. Quando saí da 9ª,
cheguei de novo em casa, não fui mais na senhora para não fazer confusão, não perder a razão, dormi. De manhã, liguei no coordenador, lhe expliquei que está a acontecer assim, comissão, o que podem fazer? A comissão também não pode fazer nada, porque só está a dizer para vai nas quadras, as quadras estão me deixando assim. Daí o apelo a quem de direito. Façam um favor, conforme o presidente disse que não há pobre tão pobre ao ponto de ser pisado e não há rico tão rico ao ponto de estar em cima da lei. O que eu quero é que haja justiça, porque é isso que fizeram com meu filho. É triste. Eu quero pedir um favor ao ministro do interior, o camarada Manuel Homem. Eu sei que o camarada Manuel Homem é uma pessoa de bom senso. Ajuda essa situação, porque você é que é a cabeça dos homens da corporação, pai. Mas o comandante de polícia do Sambizanga, sem gravar entrevista, confirmou a queixa apresentada e o processo que corre a sua tramitação. O comandante confirmou também estar em fuga o jovem acusado de ter praticado o abuso. É sim, esta história contada por Fortunato Cabina no final da passada semana, a propósito desta situação relacionada com um cidadão que denunciou a alegada violação do seu filho aqui na cidade de Luanda. Mais uma situação que se prende com a violência sexual no nosso país. De resto, daqui a pouco vamos falar sobre as estatísticas, os números mais recentes da SIDA, porque há uma semana, no passado dia 1 de dezembro, assinalou-se o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Enquanto isso não ocorre, vamos de imediato saudar os nossos comentadores que estão aqui em estúdio, são dois e um a falar-nos a partir do exterior. Bom dia, Adebayo Vuns. Bom dia Pedro, e bom dia ao nosso auditório. Rui de Castro, bom dia. Bom dia e boa semana. José Guerreiro, bom dia. Bom dia, tudo bom para vocês? Agora sim, vamos pedir aos nossos comentadores que comecem por nos falar sobre estes números apresentados pelo INAC, que discrimina as classes sociais dos principais violadores aqui no nosso país, acusados de violência sexual aqui no nosso país. José Guerreiro, o que é que tem a dizer sobre isso? Bom, para cortar um bocado com um tema tão sério, tão profundo que nos colocas, eu queria agora que eu estou a coordenação, Pedro, eu continuo a tradição que o Zé Silva vai aturando e pactuando, que é deixar que eu logo abri o programa saúde nominalmente alguns dos nossos ouvintes, para tornar o nosso programa mais ligado ao auditório. Neste dezembro, no antigamente da OPA, diria eu, quero saudar um jovem ouvinte assíduo, o Dr. Vasco Sapitali. O Dr. Vasco Sapitali é um jovem gestor bancário, muito interessado pelas questões políticas, económicas e sociais do país, muito preocupado para ver a tomada de medidas que façam o país crescer, né, e desenvolver-se. O Dr. Vasco Sapitali, que agora saúde, é um ouvinte semanal da LAC e do nosso programa, faz questão para nós comentar e sugerir temas e opiniões. Portanto, é um exercício de cidadania por parte deste cidadão. O tema, de facto, dizia que é violento, é intelectualmente violento, não é? Porque determina que cada vez que apresenta as estatísticas, uma vez que agora com o censo, se calhar temos esta ideia das estatísticas, esta prática e esta vontade, que a violação de menores é cada vez maior no nosso país, não é? As condições de vida, as condições sociais dos cidadãos não estarão longe dos fundamentos desta prática lamentável. A questão que não me pareceu muito clara nas informações prestadas é se são pura e simplesmente, ou qual a relação entre as violações e as violações forçadas, ou de alguma forma aquelas que lamentavelmente são consentidas, embora por razões deploráveis e lamentáveis. Este caso, digamos, das violações, quer num caso, quer noutro, mas mais eu referia mais aquelas que serão potencialmente consentidas, não é? Porque necessárias às condições sociais das crianças, e eu estou a falar, quando se fala professores e taxistas, não estou a falar de menores no sentido dos primeiros anos de vida, seria sempre jovens abaixo dos 18 anos, né? São ainda menores, naturalmente, e, portanto, tem a ver com o ensino e tem a ver com o transporte, não é?
Naturalmente que existem, lamentavelmente, estas trocas de favores. Por um lado, porque em relação às jovens estudantes, elas já perceberam que sem o futuro ser marcado pelos diplomas e pelos graus académicos, é difícil garantir as condições de vida melhores. Por outro lado, as questões da transportação também leva a que muitas vezes haja essa troca de favores. Volto a dizer, são lamentáveis, injustificáveis, mas as palavras não são o que são e a prática é o que é. E essa prática determina essas estatísticas que nos levam a crer que existe de facto uma situação miserável em termos de atitudes das pessoas, não é? Para poderem tornear aquilo que é a vida difícil que vivem e têm que recorrer a expedientes. É necessário que haja denúncias continuar a haver denúncias junto às instituições, para que a justiça seja célere a combater por qualquer tipo de violação que seja, condenar os infratores, não é? E haver campanhas, não é? Há ministérios aí que eu já nem sei se existem, né? Tem a ver com as condições da família, da mulher, da juventude, o Instituto Nacional da Criança, a Comissão Social Pública a fazer campanhas de divulgação de valores, de princípios, e, portanto, isso é preciso fazer. Só assim é que estas violações vão diminuir ou terminar, para além, naturalmente, da resolução dos problemas de base, não é, que fundamentam estas lamentáveis situações. Exatamente. Rui de Castro, estas estatísticas apresentadas pelo INAC reportam-se sobretudo ao primeiro semestre deste ano, portanto, de 2025. E estamos aqui a falar de profissões que se destacam pela negativa, no caso, professores e taxistas que têm uma maior interação com as pessoas, no caso, com crianças, com menores, como dizia José Guerreiro. Isto é preocupante, sobretudo no que diz respeito à classe docente, não é? Em que estão, para além da obrigatoriedade sim, de instruir as crianças, há também a transmissão de valores morais, não é? Isto vem ao arrepio de tudo isso. Exatamente, até porque todos nós fomos habituados a que a escola é a segunda casa de um ser humano que está em crescimento. E o professor é o pai ou a mãe. Quer dizer que a criança sai do ambiente familiar, vai para a creche ou vai diretamente para a escola e então tem na escola aquilo que gostaria de ter na escola aquilo que tem em casa. Quer do ponto de vista físico de instalações, não é tanto, mas sobretudo o ambiente e o respeito. E é efetivamente aí que está um dos problemas da nossa sociedade, é que os valores começam logo a ser alterados. Aliás, muitos é na própria casa e logo de seguida na escola. Portanto, o professor tem que ser aquilo que se costuma dizer um poço de virtudes, não só do ponto de vista da formação académica, mas da formação moral. Mas eu gostaria era de iniciar de outra forma. É que a peça do Fortunato Cabina, para os ouvintes que acompanharam o noticiário da LAC, tem duas componentes. Tem a componente da violação de uma criança e tem a componente do papel da polícia. E esta questão do papel da polícia tem a ver com aquilo que nós abordamos no programa anterior. É que o agente da polícia tem que também ter outro tipo de formação. E quando alguém vai a uma esquadra da polícia apresentar uma queixa e ele, como ofendido, é molestado, então começa tudo a ser desvirtuado. Portanto,
Aqui é fundamental, é urgente que os responsáveis da polícia façam uma investigação profunda daquilo que está ou que terá acontecido. E se tiverem que punir alguém no seio da corporação, que o façam, porque o cidadão tem que encontrar na polícia o seu escudo de proteção. Agora, relativamente à violação, o INAC tem de algum tempo a esta parte elaborado e bem um conjunto de denúncias públicas, e falo de forma regular. Semanalmente, Inclusive, para nos ir alertando para estes casos que se vão, infelizmente, registando e generalizando pelo país, de menores, portanto, de crianças, jovens, adolescentes, que são fisicamente maltratados. Portanto, há aqui nos dados estatísticos que de janeiro a outubro se registaram 463 casos de violação sexual. 65 por professores, 56 por taxistas, 45 por pedreiros, 42 por engenheiros, bom, e outros. E de facto ressaltam aqui alguns que vou só passar por eles muito rapidamente, de, por exemplo, uma criança que foi abusada sexualmente num colégio privado por um professor e diretor pedagógico. Ou melhor, até não foi uma, foram 4 alunas que foram molestadas por este agressor de 33 anos. Entretanto, já em novembro, nos dados do mesmo INAC, se menciona que houve 788 denúncias em todo o país, das quais há 163 de fuga de paternidade ou disputa de guarda, cerca de 160 de trabalho infantil, 84 de violência física e psicológica e 17 de abusos sexuais. Os dados são, sobretudo, de Luanda, agora também um pouco de Colibengo, há um caso pontual do IJ, mas o certo é que, efetivamente, nós temos de estar todos preocupados com a forma como as nossas crianças estão a ser tratadas, muitas das vezes pelos seus progenitores, portanto os problemas começam logo na própria casa, as tentativas de agressão sexual ocorrem na própria casa, ocorrem na casa do vizinho, ocorrem no bairro e, portanto, nós temos conhecimento de casos e não dizemos nada. Portanto, estamos a criar sérios problemas para aquela personalidade que se está a criar, ainda se tornará jovem, adulta. E que se tornará adulta, carregada de problemas traumáticos, psíquicos, exatamente, e que a vão levar a transmitir estes mesmos problemas aos seus filhos e desencadeia aqui uma reprodução. Exatamente. Portanto, acho que esta denúncia do INAC é importante, mas não chega. As autoridades têm que atuar, tem que haver punição. As autoridades não podem ficar apenas pelo registro, pela demonstração deste ou daquele. Estes casos têm que ir a julgamento e nós temos que assistir a estes julgamentos e, sobretudo, às sentenças que são proferidas, até para servirem de alerta a quem os pratica, que o seu fim será aquele. Porque senão
vamos continuar a alimentar e infelizmente teremos problemas sérios. Aliás, já estamos a ter. Exatamente, Adbaivus, esta questão da penalização, o agravamento das penas, aliás, tem sido recorrentemente pedido por algumas personalidades, instâncias aqui da nossa sociedade em relação a este fenómeno que continua a agravar-se. Tendo em conta estas estatísticas divulgadas pelo INAC, em que há essa classificação até pelos grupos profissionais, considerados como os maiores perpetradores deste tipo de práticas. E já agora também gostava de saber, e mais tarde pediria também a José Guerreiro, qual é a análise que faz relativamente à história que foi contada por Fortunato Cabina da criança que foi alegadamente violada ali no Sambizanga. Eu começo exatamente por aí, não é? Pela história que nos trouxe, história muito triste que nos trouxe o Fortunato Cabina, não é? Que demonstra mais uma vez, aliás, fez-me trazer à memória a história da rapariga violada numa esquadra, não é? Creio que o ano passado, e matéria sobre a qual também não tivemos depois publicidade sobre o pós-evento, não é? O que é que aconteceu aos policiais que estiveram envolvidos nesta situação desagradável, não é? Como neste caso ficámos pelo registro da esquadra em como terá tido conhecimento da ocorrência e depois também não se percebe muitas das vezes o que é que acontece a seguir. Não há informação e até passamos aqui a ideia de alguma impunidade mesmo, não é? E portanto parece-me que mais do que a publicidade em si dos factos, não é? É muito importante, tal como dizia o Rui de Castro, que haja alguma maior publicidade e visibilidade da punição, não é? Que os órgãos de justiça desencadeiam em consequência de todos esses processos. Estamos a falar num semestre de 465 casos, é um número elevadamente e preocupante, não é? Elevado e preocupante. Mais preocupante ainda porque toca em segmentos profissionais sobre os quais esperávamos alguma segurança, em particular às crianças, não é? E neste caso dos professores me refiro, não é? Obviamente que não é menos grave o envolvimento dos taxistas, o envolvimento de camponeses, de polícias, de militares, de vizinhos e até de familiares, em muitos casos. Não é? De gente próxima, não é? De íntimos. O que coloca a criança ou os menores numa situação de grande vulnerabilidade. Não é? Quase de colocarmos as crianças a terem de desconfiar e terem de ter medo de todos e de tudo à sua volta. Não é? Em casa, na rua, nos vizinhos. Uma verdadeira paranoia escola, coletiva. sim, uma sim. paranoia coletiva. E é aqui um cenário muito preocupante, não é? Se efetivamente extrapolarmos estes números, porque outro dado que deve nos levar a refletir é que estamos a falar dos casos registados, não é? E se sim, para aqueles casos que não são divulgados, não são conhecidos, não é? Teremos mais infelizmente espero estar enganado, mas teremos mais uns tantos casos não registados, porque em alguns casos há algum estigma, não é? Há algum medo, não é? Não só das crianças, mas até dos próprios, neste caso familiares, que têm a guarda, não é? Ou a responsabilidade de salvaguardar essas crianças, em efetivamente ir junto das autoridades e fazer a denúncia. Em alguns casos também porque não confiam nas autoridades e no sistema judicial. Exatamente porque este mesmo sistema judicial não faz suficiente publicidade, não é? E não assegura, digamos, no final do dia, não é, que os casos que chegam a si são efetivamente tratados e de justiça, digamos, punidos no extremo digamos, das penas a que estes crimes correspondem. E, portanto,
é uma situação de grande gravidade. É um tema social verdadeiramente preocupante, porque estamos a criar crianças que vão corresponder, digamos, ao futuro da própria sociedade, né? Numa situação já de Isso é que é preocupante, que adultos teremos no futuro. Exatamente. Quer dizer, crianças já viverem já este tipo de situações, a terem este tipo de experiências traumáticas, se não forem devidamente acompanhadas, mesmo que sejam acompanhadas, terão sempre problemas no futuro, aumentando a escala que adultos teremos amanhã em Angola. E é importante tentarmos perceber o que é que pode estar a acontecer, né? Que razões, que causas justificam, ou não justificam, mas nos levam a explicar o que é que efetivamente pode estar a acontecer, porque este caos social, não é? Essa falta de integridade, de valores, de proteção, inclusive de um ser que, em alguns casos, tem relação plena de consanguinidade com os prevaricadores. Quer dizer, o que quer dizer que efetivamente temos aqui um tema psicossocial severo, não é? E onde efetivamente deveríamos ter mais presença pública, não só na mídia, mas principalmente junto diretamente das comunidades, de instituições como as igrejas, como os assistentes sociais, como psicólogos, como sociólogos, no sentido de, para lá dos estudos, na realidade, trabalharem mesmo diretamente aqui com o nosso mindset, com a forma como as pessoas interagem socialmente, a partir da família e depois na vida pública. Na vida pública, o que significa que um taxista deveria levar em segurança os seus passageiros e não aproveitar-se dos passageiros para, como muitas vezes assistimos, relatos de assaltos, agora relatos de abusos sexual contra menores. Portanto, quer dizer, em definitivo, temos uma situação alarmante, não é? E onde deveríamos rapidamente acionar, digamos, estes entes que ajudem aqui a trabalharmos um bocado mais a percepção social, não é? E a garantirmos uma proteção mais efetiva, principalmente para as crianças. Não é? Sim, senhor. Vamos terminar para já a primeira parte deste programa Jornal 7 Dias, esta segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Daqui a pouco vamos falar sobre as estatísticas da SIDA no nosso país. Há uma semana assinalou-se o Dia Mundial de Luta contra a SIDA e foram revelados números que continuam a interpelar-nos e a preocupar-nos. Não saia daí. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Regressamos e renovamos os votos de uma boa semana e uma boa segunda-feira para si. Vamos então dar sequência a este jornal 7 dias, retrospectiva nacional e semanal, sempre no início de cada segunda-feira aqui na Comercial, com os nossos comentadores que analisam questões relacionadas com os desenvolvimentos ou de factos que marcaram a semana finda. É o que estamos a fazer neste dia 8 de dezembro com José Guerreiro, Adebayo Vuns e Rui de Castro. Daqui a pouco vamos falar sobre as estatísticas mais recentes da SIDA, que foram reveladas precisamente há uma semana, no dia 1 de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Mas enquanto isso não ocorre, eu gostaria de interpelar novamente José Guerreiro em relação ao primeiro tema que abordamos neste espaço, as estatísticas avançadas pelo INAC relativamente aos diferentes grupos sociais que se destacam pela negativa no que diz respeito às violações sexuais no nosso país, sobretudo de menores e adolescentes, mas também partilhamos uma história que foi aqui avançada pelo nosso repórter Fortunato Cabina, de um jovem que alegadamente foi violado no Sambizanga, cujo pai naturalmente acionou os mecanismos para que o responsável seja devidamente penalizado. Ele está fugido, mas eu gostava de, a propósito disso, ouvir o que é que José Guerreiro pensa sobre essa história. Olha, Pedro, o Adebayo e o Rui de Castro foram muito claros sobre isso, eu só tenho dois pequeninos apontamentos a completar o que eles disseram. O problema, de facto, tem duas vertentes. Por um lado, a questão da violação e, por outro lado, a questão do comportamento da polícia. Em relação à violação
e independente de tudo que já foi dito, que os colegas já disseram sobre ser deplorável, lamentável, eu acrescentaria o seguinte: é lamentável, sim, que na capital da República de Angola ainda haja uma elevada percentagem de população que defeca ao ar livre. Porque foi o facto do jovem ter defecado para o ar livre que foi depois capturado, digamos assim, e levado para um outro lugar para ser violado. Portanto, é lamentável. E, aliás, os dados do censo referiram que muitos e muitos cidadãos em todo o país ainda fazem as necessidades ao ar livre. Portanto, é lamentável que no meio de tanto luxo, tanto avião, tantas comemorações, tantas festas e festarolas, não é? Na capital da República ainda existam pessoas que defecam ao ar livre, porque não têm condições nas suas habitações. O segundo aspecto tem a ver com a questão da polícia. Eu tenho sido das pessoas que mais elogiado têm a polícia, porque acho que tem feito a vários níveis bom trabalho, com condições muito difíceis, no trânsito, no combate à criminalidade, etc. Mas há muito trabalho ainda a fazer no seio dos nossos efetivos da polícia. Há países em que presidentes da República, vice-presidentes da República, ministros, altos responsáveis, são denunciados judicialmente pelas populações, são indiciados, vão a julgamento, não é? Condenados ou não, e aquele nosso polícia, na esquadra, diz ao queixoso, que no fundo fica transformado em vítima, não é? Diz ao queixoso e ameaça a dizer: epá, você está querendo meter um processo num homem da lei? O homem da lei é ele, efetivo, cabo, se nem é cabo, é um soldado raso. Quer dizer, como se a lei estivesse acima do efetivo, estivesse abaixo do efetivo da polícia. Ele está ali para cumprir a lei, não está para fazer lei, nem para denunciar quem quer apresentar, digamos, nem para meter medo a quem quer fazer uma denúncia. Portanto, há muito trabalho, dizia os nossos estimados, agora não sei como é que se chamam, comissários políticos, antigamente comissários políticos, né? Das Forças Armadas, agora da Polícia. É muito trabalho a fazer junto dos efetivos, para que saibam que eles estão para cumprir a lei e não para fazerem a lei. Sim, senhor. Agora sim, vamos falar dos números da SIDA, recentemente divulgados em termos oficiais. 380 mil pessoas vivem com esta patologia no nosso país, segundo os dados avançados oficialmente pela ANASO, que é a rede angolana das organizações de serviços de SIDA. O presidente desta instituição, António Coelho, que falou para a imprensa no passado dia 1, portanto há uma semana, disse, entre outras coisas, que é preciso acabar com as desigualdades no tratamento dos pacientes para que os resultados sejam melhores, ou seja, para que se diminua drasticamente o número de infecções no nosso país. Vamos recordar essas palavras de António Coelho aqui no jornal 7 Dias. A população-chave e vulnerável continua a enfrentar barreiras e se não enfrentarmos as desigualdades, não vamos acabar com a SIDA. Do ponto de vista da inovação, é importante considerar que a ciência avança e que o grande desafio é garantir que as novas tecnologias cheguem também a Angola, como é o caso do lenacapavir, uma droga importante na prevenção da doença. As comunidades são a força motriz da resposta ao VIH e SIDA no país. Por isso, precisamos de apoiar mais as organizações comunitárias, as pessoas vivendo com VIH e outros atores, porque quando a comunidade lidera, a saúde acontece. Se quisermos atingir a meta de acabar com a SIDA como um problema de saúde pública até 2030, o país precisa investir em serviços simples e integrados, na redução das desigualdades e apostar na inovação, tendo sempre as comunidades no centro. O país precisa igualmente de combater o estigma e a discriminação associada ao VIH, que continua elevado e que leva à fuga dos serviços de saúde, à interrupção do tratamento e aumenta o isolamento social. Ouvíamos António Coelho, ele que é o presidente da ANASO. A ANASO, que é, eu explico, é a rede angolana das organizações de serviços de SIDA, tuberculose e malária, quando há uma semana, no passado dia 1, falava para a imprensa sobre os números da SIDA, os números oficiais que foram divulgados justamente nessa data efeméride. Eu recordo que ficamos a saber que pelo menos 380 mil pessoas vivem com esta patologia. Vamos voltar a ouvir o José Guerreiro. O que é que nos tem a dizer sobre o que acabamos de ouvir de António Coelho?
muito grave, preocupante, não é? De facto, cerca de 380 mil casos infectados em todo o país, em que, segundo li, acontecem 57 novos casos por dia. É lamentável, é difícil, não é? E também foi divulgado, na sequência desta comunicação da ANASO, que mais de metade dos pacientes não têm nenhum tratamento, mais de metade. Não é? E Angola está muito longe, não é, de conseguir atingir os dados a que se propuseram as metas globais para esta enfermidade, que é acabar com a SIDA até 2030. Nós estamos a chegar a 2030 e temos estes dados preocupantes, não só que não estão a diminuir, mas a aumentar, e também que mais de metade destes 380 mil não têm nenhum tratamento. É apontado as questões da quebra do financiamento, falhas no acesso ao tratamento e déficit crescente nos serviços de prevenção. Digamos, são as 3 causas principais que levam a que a situação esteja como está. As províncias fronteiriças continuam a ser mais afetadas, né? Mas pelo que sei, e são dados que são oficiais, uma outra província surge com dados muito preocupantes, que é a província da Huila. Não é? As autoridades da Huila estão preocupadas também com o aumento significativo de casos de SIDA. Eu acho que não podemos desligar estes factos, estes números, que nos devem fazer preocupar a todos, como cidadãos, as autoridades, o governo, etc., de algumas situações concretas. Não é? Por um lado, a deterioração das condições de vida das populações, nomeadamente nas cidades, não é? Que levam ao aumento da prostituição, do consumo de drogas e de outros fatores de risco. Não é? Nesta senda, e no sentido de um aproveitamento financeiro ou outro, não é? Vai-se sabendo que a prática sexual sem proteção deverá estar a aumentar, não é? Por questões de negócio entre as partes, e que saberá porque que não estão desligadas deste primeiro item que eu falei, que é a questão das condições de vida das populações. Por outro lado, outro flagelo, digamos assim, entre aspas, a que assistimos, que parece-nos que as verbas do governo para iniciativas e programas estruturantes e necessários têm vindo a diminuir, para serem alocados a outro tipo de projetos, maiores e muitas vezes descontextualizados, não é? E o Coelho falou nisso, a ANASO, não é? Dificuldades de financiamento, dificuldades de acesso a condições financeiras para executar programas de combate à SIDA. Mas também há novidades vindas do exterior que são boas notícias, não é? Segundo se sabe, os países africanos começaram a aplicação de medicamentos que previnem a doença em cerca de 99,9%, ou seja, a prática da prevenção da doença e não do combate à doença. Isso era bom que seja completamente verdade e que esse tipo de tratamentos e de medicamentos possam também chegar ao nosso país. O que termino dizendo, era necessário que também neste campo atingíssemos, digamos, aquelas campanhas de promoção do combate à SIDA que antigamente existiam, em que víamos a sociedade mobilizada, não é? E com repercussões na prática, na prática, de combate, de mobilização para as comunidades saberem como combater, prática de sexo seguro e outro tipo de fundamentos para que a SIDA não proliferasse. Já tivemos esse tipo de campanhas de promoção, de medidas, etc. E infelizmente também neste domínio estamos a decair. E estamos a falhar porquê na sua ótica, José Guerreiro? Porque eu acho que, eu já tenho dito, e eu sou muito claro, eu acho que nós temos muitos déficits da governação. Muitos déficits na governação. Não é? Eu acho que cada ministro tem a sua pasta, tem a sua tenda, tem a sua caixinha, tem os seus programas, os seus projetos. E não há programas integrados. Para além de que eu acho também que já há exemplos práticos de muita incompetência e incapacidade no exercício de alguns cargos. Não é? Então acho que é o problema principal, o problema
de medidas que sejam suprimente tomadas, bem tomadas, integradas, interligadas entre os ministérios, não é? Em que haja um efetivo interesse público para resolver problemas e não para resolver os seus problemas, não é? Então é necessário que haja isso, não é? E que a nível mais superior, não é? Se incentiva essas medidas de coordenação, em termos do Ministro de Estado, em termos da Presidência, para que os ministérios, para que os seus ministros, os diretores nacionais, os senhores presidentes das empresas públicas, etc., tenham trabalhos coordenados, efetivamente virados para a resolução dos problemas concretos. O que nós vemos é que cada um no seu canto a tentar as suas medidas. E, portanto, as medidas não forem integradas e na prática implementadas de uma maneira a resolver os problemas das populações, não vai dar resultado. E nós temos vindo a ver, e o censo demonstrou isso, embora com algumas limitações, que as condições de vida, em termos de, falámos ainda há bocado da água, da eletricidade, das condições de saúde, etc., estão a deteriorar-se. Então é necessário pensarmos nisso, sermos patriotas, fazermos uma reflexão, fazermos uma paragem para refletir que país temos. Sim, exatamente. Rui de Castro, curiosamente, na passada segunda-feira foi também dito que esta efeméride que assinalamos no dia 1, da luta mundialmente falando contra a SIDA, que acontece numa altura em que se assiste a uma crise global de financiamentos, que acaba mesmo por comprometer, que ameaça comprometer décadas de avanço na prevenção e no tratamento do HIV. O que é que isso significa na sua ótica? Como é que encara esta informação? Significa que estamos perante mais um problema sério no país, porque nós no combate ao HIV-Sida temos tido fomos tendo um apoio muito sério por parte de organizações internacionais, particularmente da OMS, mas também dos Estados Unidos da América. E o que de facto está a ocorrer agora é que a nova administração Trump fez vários cortes e nomeadamente a USAID, né? que era daí que depois vinham estes apoios. Portanto, aquilo que está mencionado é que Angola precisa anualmente de 145 milhões de dólares para gerir não só a questão dos tratamentos com os retrovirais, como com os testes. E nós, também pelo que se diz, pelo que está na imprensa, é que apenas temos 35 milhões disponíveis. Portanto, temos um terço daquilo que, ou menos de um terço daquilo que é necessário. Ora, isto quer dizer que estamos, presumivelmente, quase certo, não é, a atravessar dificuldades, quer para aquelas pessoas que estão sob tratamento, como para se poder efetivamente identificar quantos novos seropositivos poderão estar a haver. Entretanto, ainda há outros problemas. E um deles tem a ver com os dados estatísticos. Nós ainda recentemente, e ainda continua como tema de notícia, não é? A forma como decorreu o censo 2024, com todos os meios que teve, com todo o dinheiro que esteve envolvido, e vimos qual foi o resultado, que é extremamente discutível, pelo menos considerado assim por muitos técnicos. A nível daqui dos dados do HIV, também há o mesmo problema. É que, se nós verificarmos, há vários anos que mencionamos que estamos na casa dos 300 mil. As infecções vão aumentando,
As questões do comportamento doloso que também são referidas. Não, exatamente, eu ia também chegar aí. É que nas novas infecções há por ano 21 mil novos casos. Entretanto, oficialmente morrem 13 mil pessoas por ano. Agora, estas 13 mil pessoas que morrem por ano são aquelas que oficialmente são declaradas como portadoras do HIV. Quantas centenas ou milhares não estarão a morrer com a mesma doença, mas com o registro de que é paludismo ou é uma outra coisa qualquer, por causa do estigma que existe? Pois essa questão do preconceito. Exatamente. Ainda, o que quer dizer que o número de mortes pelo SIDA é muito superior a 13 mil. Da mesma forma que o total de pessoas portadoras de HIV. O dado que se fornece é de que estaremos próximo dos 400 mil com seropositivos. Entretanto, também se diz que o país tem uma prevalência de 2%. Ora, 2% numa população de cerca de 40 milhões dá 800 mil, não dá cerca de 400. Portanto, dá o dobro. Ora, talvez este dobro esteja muito mais próximo da realidade do que os 400 mil. Acontece é que, como há compromissos internacionais e recebemos doações para que os números baixem, parece-me que há aqui uma técnica igual àquela que foi usada no censo, e então ficamos aqui com alguns dados que não nos transmitem a realidade, e ao não nos transmitirem a realidade, também acabam por condicionar a forma como o cidadão e a sociedade reagem às campanhas de combate a esta doença. Porque as pessoas, sendo alertadas para um perigo que é real e efetivo, está a crescer, têm um comportamento. Quando tomam conhecimento destes dados, de que, de certo modo, e até comparando com outros países, com a estatística de outros países, exatamente, está portanto, muito inferior. A situação está estabilizada, portanto, enfim, não somos dos piores, portanto, está tudo mais ou menos bem. E outro comportamento, que é, ouvimos o representante da ANASO a falar de um novo fármaco, lenacapavir. Bom, este novo fármaco parece que foi introduzido na União Europeia e é injetável. São 2 injeções por ano. Portanto, os retrovirais são medicamentos, comprimidos tomados diariamente. Neste caso, são 2 injeções que o seropositivo toma por ano. O preço desta injeção são cerca de $30 mil. Ora, se já há dificuldades para adquirir os comprimidos e os testes, como é que nós nos vamos balançar para introduzir este novo fármaco que custaria aos 400 mil, ou muitos mais, do meu ponto de vista, multiplicados por 30 mil. É claro que também podemos dizer, não senhor, isto trata-se de uma vida. Não há dúvida nenhuma que estamos a tratar de vidas e devem ser preservadas. Agora, também temos que ser racionais e perceber como é que as questões como é que são colocadas, não é? Portanto, as questões de financiamentos também, as questões de dinheiro. Aliás, o António Coelho queixava-se justamente da falta de financiamento, dos financiamentos, que isso condiciona também o trabalho desenvolvido pela sua rede. Bem, é um assunto que vamos continuar também a destacar no próximo bloco, o último,
porque ainda falta-nos ouvir a este respeito Adebayo Vuns. Fique por aí, estamos a transmitir este Jornal 7 Dias, nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro. Até já. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Regressamos para então darmos sequência a esta emissão. Entramos na última parte do Jornal 7 Dias, neste início de segunda-feira, 8 de dezembro de 2025. Durante o momento que partilhamos, há instantes, aqui no nosso segundo bloco, falamos de questões de saúde pública. No caso, falamos dos números da SIDA em Angola, na sequência da passagem de mais uma data alusiva ao Dia Mundial de Luta contra a SIDA, que se assinalou justamente na passada segunda-feira, dia 1 de dezembro. A este respeito já ouvimos Rui de Castro e também José Guerreiro. E daqui a pouco vamos ouvir também Adebayo Vuns, o que é que nos tem a dizer sobre esta questão. Mas Rui de Castro queria também aproveitar estes instantes iniciais para dizer algo. Sim. Queria terminar a minha intervenção porque eu mencionei o caso da contaminação intencional. Não é? Comportamento doloso. Exatamente. E de facto é extremamente grave o que está a acontecer, porque a ANASO reporta que há por dia 15 casos de contaminação intencional. Portanto, isto no novo ordenamento é crime. E sendo crime, estas pessoas têm que ser levadas à barra do tribunal, têm que ser penalizadas forte e seriamente. Adebayo Vuns, vamos falar dos pacientes, que muitos deles infelizmente são vítimas do tal estigma social de preconceitos, apesar das campanhas justamente que são profusamente feitas no sentido de respeitarmos estes pacientes, os seus direitos, e justamente é o respeito pelo um dos valores dos direitos humanos. Muitas vezes aqui na sociedade isso não ocorre. O que é que nos tem a dizer? Aqui eu julgo que a mídia tem um papel relevante na medida em que deveríamos continuar a assistir, o que não é o caso, campanhas de educação e sensibilização, não é? E estas campanhas, no fundo isto é uma dimensão de serviço público, não é? E é transversal não só à imprensa pública, mas também à própria imprensa privada, e portanto é indiferente. Portanto, eu dizia que estas campanhas de educação e de sensibilização, não só em relação ao tema da prevenção, mas também este tema crítico do estigma social, não é? Em que as pessoas têm alguma dificuldade, em assumir a sua condição, ou no limite de serem mal vistos e perderem acessos e benefícios por conta da sua própria condição, não é? E isso é crítico porque depois repercute-se num outro indicador que tem a ver com os portadores que depois evoluem para doenças oportunistas, não é? Mas que, infelizmente, em muitos casos acabam por abandonar o tratamento por razões culturais, que tem a ver com a abordagem do feitiço, da procura por quimbandas, não é? Das más tradições, não é? Da má tradição. E isso tem sido catastrófico porque tem ceifado muitas vidas, não é? Os médicos reclamam muito desta situação. Eu tenho uma irmã que é médica no AMBO e que reclama muito, refere-se muitas vezes a isso, quer em relação a doentes, portadores de VIH, quer mesmo em relação a outras doenças de uma maneira geral, né? E portanto há aqui um tema, digamos, cultural, de mentalidade, sobre o qual é preciso também trabalhar no sentido de fazer as pessoas aceitarem a sua condição e submeterem-se ao tratamento nos moldes, vamos dizer, científicos, se quisermos, não é? Obviamente que a abordagem não deve se restringir
a estas efemérides, não é? É um tema social que deve manter-se em pauta, não obstante a evolução, digamos, científica das patologias e dos tratamentos, mas creio que, e até no nosso caso, há indicadores que assinalam uma certa redução da prevalência na população, não obstante em algumas províncias a situação ser crítica, não é? Sobretudo as fronteiriças, não é? Exatamente, as lundas em particular, e agora também ouvimos a informação da Willa, não é? Mas sem dúvidas que há fatores de risco que nos devem continuar a merecer a análise e observação, que tem a ver com a condição socioeconómica, muitas vezes, não é? E neste caso atingindo de forma muito particular jovens e de forma ainda mais incisiva jovens mulheres, não é? E portanto é necessário trabalharmos aqui no tema do apoio social, não é? E isso toca o tema da prevenção, mas toca também o tema do tratamento antirretroviral. Outra nuance tem a ver, e como referiu muito bem o Rui de Castro, tem a ver com o tema do financiamento, não é? Eu julgo que países como o nosso ficamos muito afetados com esta redução do financiamento externo, não é? Da ajuda externa, e o principal financiador era mesmo os Estados Unidos da América. Com o fim dos programas, não é? Em países como o nosso, em vias de desenvolvimento. Acabou por impactar em situações como esta, não é? E obviamente que aqui isso requer um compromisso político no sentido de se encontrarem fontes de financiamento internas, não é? Ou ainda mobilizar-se outras fontes de financiamento, porque, por exemplo, nós tínhamos, vamos chamar assim, a ajuda externa direta dos americanos e indireta dos americanos por intermédio de organizações como a OMS. O que quer dizer que acabamos por perder os dois modelos aqui de financiamento. Então, nós teremos necessariamente de encontrar alternativas no sentido de mobilizar ou outras ajudas, ou mesmo recursos internos, não é? Encontrarmos dentro do nosso orçamento, sobretudo tendo em conta a nossa realidade, porque embora esta seja uma doença transversal a todos os grupos sociais, na nossa realidade os mais afetados são aqueles que têm mais dificuldades do ponto de vista social e económico. E devemos trabalhar de forma incisiva no tema da prevenção, não é? Porque se formos incisivos no tema da prevenção, vamos deixar de ter tanta necessidade de mobilizar recursos, por exemplo, para o tratamento, que, como vimos, é caríssimo, não é? É mais barato e mais eficiente mobilizarmos recursos para prevenir, e tem a ver com educação, eventualmente a distribuição de preservativos de forma mais consciente, comunicação social, campanhas junto das próprias comunidades, junto dos jovens, a consciencialização em relação ao tema do sexo responsável, não é? E por essa via, obviamente, conseguirmos diminuir o impacto, não é? É verdade que assiste-se uma redução ainda muito tímida, não é? Mas podemos ser mais incisivos se, insisto, apostarmos muito mais energias e recursos na prevenção. Sim, senhor. Vamos agora passar para outro dossiê que selecionamos para esta emissão. A recente aprovação em Conselho de Ministros da chamada Lei do Regime Jurídico do Beneficiário Efetivo, com o objetivo de se reforçar então a transparência e a robustez do nosso sistema financeiro nacional, tendo em vista a próxima avaliação do GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional. Este diploma foi aprovado em Conselho de Ministros no final do passado mês de novembro e o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Márcio Lopes, disse que este diploma vai suprir as inconformidades de natureza legal e operacional inseridas no conjunto das recomendações que foram feitas pelo GAFI, e a este propósito vamos ouvir precisamente Márcio Lopes. Com a aprovação deste diploma legal, o nosso sistema fica então numa condição de maior reforço
para que as várias entidades do sistema financeiro possam operar no nosso país com facilidade e terem visibilidade para todas aquelas situações que atualmente, por via da inexistência dessa lei, não se consegue verificar. E uma das consequências operacionais imediatas da existência desse diploma será a criação de uma central de registro do beneficiário efetivo para que, por via deste instrumento jurídico-legal extento administrativo que vai funcionar junto do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, se possa ter o registro e o cadastramento de todas as entidades públicas, coletivas e individuais que caem no âmbito desta norma, que devem estar registadas para efeitos de apreciação, conhecimento e identificação por parte de todas as instituições do sistema financeiro angolano que colaboram e interagem com as instituições do sistema financeiro internacional. Márcio Lopes, Ministro da Justiça e também dos Direitos Humanos, quando no final do passado mês de novembro, no final de mais uma sessão do Conselho de Ministros, falava da aprovação por parte do Executivo da lei do regime jurídico do beneficiário efetivo, que será agora analisada pelo crivo dos deputados na Assembleia Nacional, um diploma que prevê, recordo, a implementação de um sistema de identificação e registro da informação relativa aos beneficiários efetivos, para que desta forma se possa contribuir para a prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, tendo em conta também mais uma ação de avaliação por parte do GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, que coloca Angola numa situação presentemente não muito favorável. Mas para inverter esse quadro, é para isso que o Governo aprovou este diploma. José Guerreiro, o que é que tem a dizer? Muito pouco, muito pouco. É mais um diploma, não é? Neste caso aprovado tendo em vista uma avaliação, não se calhar um diploma que tenha como fundamento os reais interesses, necessidades e desejos de quem o promove, mas mais para cumprir um objetivo e um foco internacional de avaliação do nosso país na área financeira. Pouco impacto terá nas questões que nós tratamos aqui periodicamente, não é? Porque na prática hoje as entidades já têm. E isso surge porquê? Porque efetivamente no passado as empresas todas tinham determinados proprietários que eram os efetivos, mas não se conheciam quem era, não é? Então agora é preciso tentar saber quem é quem, não é? E que as entidades públicas possam não ter acesso a formas de usufruir de vantagens financeiras, né, que possam levar à prática de corrupção, desvios, branqueamento de capitais, terrorismo, etc. Como eu digo, é necessário, é para digamos, saudar, mas de qualquer forma não prevejo que isso tenha efetivamente grande repercussão na vida dos cidadãos. Adebayo Vuns, qual é a sua leitura deste diploma que agora vai ser submetido à aprovação, à análise dos deputados na Assembleia Nacional, mas que o Governo já aprovou? Bom, a abordagem sobre lavagem, não é? Ou branqueamento de capitais, ou pelo menos combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e outras práticas associadas, não é um fenómeno relativamente recente, não é? Sobre a qual as várias jurisdições, ou se quisermos os vários países no mundo, vão adotando medidas, não é? Muito em função do seu estágio, alguns de forma mais célere, outros nem por isso, não é? E obviamente que vão sendo introduzidas várias medidas, não é? Vários standards, não é? E Angola obviamente não pode fugir a essa realidade, não é? De resto, a nossa integração no sistema financeiro internacional leva-nos a adotar várias práticas, quer no sistema bancário, agora no mercado de capitais, nos seguros, não é? E, portanto, na senda do fundo das avaliações recentes, ou pelo menos de 2023 do Examaleg, se quisermos do GAFI, não é? Em que ficaram várias recomendações, não é? No sentido de adequarmos o nosso sistema para que pudéssemos
melhorar a nossa avaliação e então sairmos da tal lista cinzenta em que nos encontramos. E, portanto, entre, se quisermos, as várias medidas que nós estamos obrigados a cumprir ou a implementar, surge esta central do registro do beneficiário efetivo ou do beneficiário último, como quisermos, não é? E em que o governo agora apresenta uma proposta, de diploma que vai seguir ainda, o ciclo legal de aprovação, o que quer dizer que nos próximos tempos seguramente será submetida à Assembleia Nacional para discussão. É claro que no essencial, não é, são matérias que dizem muito diretamente respeito a empresas, associações, cooperativas e sindicatos, não é? Na medida em que são corporações que foram muitas das vezes utilizadas para, utilizadas para práticas nem sempre tão boas ou tão lícitas, se quisermos, não é? E esta medida do beneficiário último ou efetivo, não é, no fundo, cria aqui condições para que as instituições do sistema financeiro em particular, mas outras, não é, e também os próprios reguladores consigam, ao nível das suas práticas de compliance, não é, criar mecanismos para efetivamente perceber quem são os detentores, os beneficiários, não é? Ou as pessoas que detêm o controle efetivo destas organizações, não é? Porque no fundo isso permite depois fazer aqui uma espécie de rastreio e tentar perceber o caminho que o dinheiro toma, não é? Quer na origem e muitas das vezes no destino destes recursos, não é? Portanto, eu creio que é um salto, não é? E é, no fundo, mais uma medida de um roadmap que nós estamos obrigados agora a seguir. Repara que é interessante porque este diploma, por exemplo, nos permite maior transparência ao nível dos contratos públicos, não é? Porque permite-nos, no fundo, perceber situações de conflitos de interesse em que alguns PEP possam estar envolvidos na contratação consigo próprio ou não, mas a contratação com o Estado, não é? Muitas das vezes utilizando laranjas ou empresas fantasmas, não é? No fundo, isso permite-nos aqui, digamos assim, ter uma espécie de rastreio, não é? De tentativas de suborno, de corrupção. Ou seja, entidades judiciais como a Procuradoria, os magistrados de uma maneira geral, não é? E também os reguladores acabam por dispor aqui de uma ferramenta fundamental, não é, no sentido de, digamos, abraçarmos aqui práticas de mais transparência. E também está em causa a própria reputação do país, né, em termos internacionais. Né? Exatamente. Né? Portanto, nós temos relações com outras instituições e muitas das vezes, não é, acontece que instituições se recusam a transacionar ou a relacionar-se com empresas angolanas porque são SAs, são sociedades anónimas, né? E não se conhece no final do dia quem são os verdadeiros detentores dessas sociedades. Ao passo que, com um instrumento dessa natureza, não é, protegendo-se aqui o quadro jurídico próprio, né, se consegue, em sede própria, perceber quem são os detentores finais dessas sociedades, não é, com as quais se fazem certas transações, quer internas e muitas das vezes com fornecedores internacionais ou com relação ou tendo relação com bancos internacionais, onde esse instrumento é muitas das vezes exigido e não tendo, estava no fundo também a criar aqui algum constrangimento na relação e na integração do nosso país no sistema financeiro. E na necessidade que nós temos de recorrer também a fundos financeiros, muitas vezes isso. Porque as nossas empresas precisam conseguir ter capacidade de obter financiamento também no mercado financeiro internacional, não só aqui na nossa banca local, não é? Exatamente, Rui Castro, esta questão financeira internacional, lembremos-nos da bolha em 2008, são sempre muito sensíveis
e tudo isto que gira em torno do dinheiro, dos fundos financeiros, é realmente obedece a critérios muito escrupulosos que cumpre, que é necessário que se cumpram, não é? Pois, eu acompanho um pouco do ceticismo do Zé Guerreiro. Porquê? Porque quando ele diz que é uma lei que estamos a aprovar porque, como estamos com dificuldades junto do GAFI para sair da zona cinzenta, então aprovamos esta lei, está aprovada, temos a lei, e o GAFI fica satisfeito porque agora... Ainda falta o crivo dos deputados. Obviamente, né? Obviamente. Tudo continua como antes, né? Pois, exatamente. Mas quer dizer, agora tem esta... Pode ter uma segunda faceta. Se ficar só por aí, não é bom, mas pronto, olha, temos a lei. Agora, aplicando-a, nós poderíamos começar a assistir a uma reviravolta no ponto de vista daquilo que é um clima de negócios mais saudável, não é? E muitos países... O ambiente de negócios, não é? Exatamente. Portanto, há muitos países que tomaram medidas deste género e, a partir dali, começaram a ter o verdadeiro crescimento económico. Porque, quer dizer, eu recordo-me, e os ouvintes devem se recordar também, que nós, aqui há alguns anos, tivemos dificuldades, portanto, na nossa banca, porque fomos acusados de ter empresas que estavam a financiar o terrorismo no Médio Oriente. Ora, e isto funcionava como? Era um bocado de lavagem de dinheiro e outros aspectos que envolviam cidadãos estrangeiros em empresas tituladas como angolanas, mas que também tinham nacionais dentro da sua estrutura. E que nacionais eram estes? Nós nunca soubemos. Porquê? Porque não havia uma lei que obrigasse a que os nomes de todos os integrantes de uma determinada sociedade fossem devidamente registados e identificados. Ora, temos os aspectos da transparência, da boa governação, que com uma lei deste género, dificilmente poderão haver as tais famosas empresas de fachada ou fantasma, como o Adebayo mencionou. Cidades anónimas, não é? Exatamente. Quer dizer que, ao terem uma atividade não tão transparente, como nós, infelizmente, assistimos e já denunciamos várias vezes aqui no programa, com as máfias da importação, por exemplo, que acabam por no final, serem umas verdadeiras armas económicas na captura do próprio Estado. E, portanto, quer dizer, é com leis deste género que nós poderemos salvaguardar isto e dar outros passos. É que se nós notarmos alguma tendência que vai havendo, eu vou dizer só noutros países, mas pronto, uma tendência que se vai generalizando, os partidos políticos começam a perder um pouco daquele seu fundo ideológico para serem capturados pelos empresários, pela economia. O poder económico, não é? O poder económico. E então, que condiciona o poder político. Que não, exatamente, que depois vai condicionar o poder político. Chegam a haver casos de empresários que fazem doações aos partidos e que depois acabam membros do Comitê Central e do Politburo e por aí fora. Portanto, o Lenin já dizia isso, não é? Ora, isto é para quê? Para depois estarem em posições
que permitam que a ele ou o grupo económico que ele representa possam ter mais benesses. Ora, na comunicação social, nós temos que saber, estão a surgir rádios e mais rádios. Quem são os donos desta rádio? Conhecendo o dono, poderemos conhecer qual será a linha editorial ou, no fundo, o que com determinadas reportagens, com determinados trabalhos, o que querem alcançar. E o que querem alcançar é o que normalmente a gente vai sabendo, não é? Isto, a mesma coisa com os bancos. Nós temos que saber quem são os banqueiros. Os banqueiros, a gente vai conhecendo uns bancários, não é? Mas nós temos que saber quem são os banqueiros, os reais. Transparência, tem que haver exigência. Portanto, isto poderemos alcançar com a aplicação real desta lei. Isso valoriza, no fundo, a democracia também. A democracia ganha com isso. Estamos na parte final do programa, caracterizada pelos recados, que são da inteira responsabilidade dos nossos comentadores. Eu começaria por José Guerreiro. Quais são os seus esta semana? Pedro, eu recupero hoje um tema que a LAC, há cerca de um mês e pouco, aliás, o Pedro até dirigiu esse programa, há cerca de um mês, na sua manhã das quartas-feiras, um tema que a LAC elegeu, numa dessas quartas-feiras, que é um mês e pouco, a questão das inspeções de automóveis, que está a provocar, ou estava a provocar na altura, e não sei se ainda se mantém, uma grande celeuma, fruto, sobretudo, mas não só, do grande afluxo aos postos de inspeção. E não sei se ainda hoje essas filas ainda se mantêm. Já não vi mais nada para além daquela grande reportagem que ela fez a propósito. Mas é sempre um tema atual, porque os fundamentos dos assuntos estão sempre lá, né? As sementes dos assuntos estão sempre lá. Há mais de um ano que eu, aqui no programa, enviei um recado sobre este assunto. Mas como é habitual, ninguém liga às coisas que têm que ser mudadas, né? Em proveito do social e em proveito do cidadão e do coletivo, né? Hoje estamos com este problema, que é já mais uma questão fraturante, como vimos na peça, na reportagem da LAC daquela quarta-feira, que é o descontentamento popular e a contínua crítica ao governo e às instituições. E esse descontentamento popular e a crítica ao governo e às instituições muitas vezes deriva, ou quase sempre, da má prática de agentes públicos que têm responsabilidade, não é, de organizar e de fazer bem, mas organizam mal e fazem mal. E depois levam para o charco toda uma instituição, toda uma política, todo um governo, não é? Porque nós só fazemos leis. Nós estamos a fazer leis. Não nos preocupamos quase sempre com mais nada. Né? Ainda agora, por isso eu falei há bocado sobre a questão do GAFI. Eu já fico calmo, viram que eu falei só 30 segundos, né? Porque nós já estamos muito habituados a fazer leis. Né? Não nos preocupamos, como eu disse, com quase mais nada nos assuntos a montante e a jusante. Foi assim com a questão dos subsídios aos combustíveis. Foi assim com o Plano Nacional de Desarmamento da População Civil. Foi assim com a requalificação do bairro operário. Foi assim como os catamarãs. Foi assim como a reordenação do trânsito em Luanda, o funcionamento dos mototáxis. Foi assim com a redução do comércio ambulante. E como os recados são breves, não digo mais foi assim. Havia mais foi assim. Leis sem estudo prévio, depois não se cumprem, caem em saco roto e são depois esquecidas. E tudo falhou. Bom, está feito aprovada a lei, se calhar teremos uns proveitos e tudo acaba, logo se vê qual é o próximo, como assim. E tudo continuava como estava, né? Nós trabalhamos muitas vezes em cima do joelho e quase sempre com objetivos que não são a resolução de problemas, mas outros. E esses outros às vezes são inconfessos. Não é? Às vezes são inconfessos. E faltou, antes da aplicação desta lei das inspeções, faltou salvaguardar alguns aspectos. Né? Não são só estas agora que eu vou dar algumas pequeníssimas contribuições do que faltou salvaguardar. Primeiro, fazer um estudo prévio sobre o número de viaturas que, potencialmente, uma sondagem que circula em Luanda
em cada uma das restantes províncias, em cada capital. 2. Definir a seguir quantos centros de inspeção seriam necessários existirem na cidade de Luanda e nas restantes capitais de província. 3. Conceder aos municípios a capacidade de definir os melhores locais para a criação e funcionamento de centros de inspeção. 4. Abrir procedimentos transparentes para que as empresas interessadas concorressem à concessão da exploração desses centros. 5. Efetuar um profundo trabalho de comunicação, sensibilização e informação junto aos automobilistas para a aceitação e cumprimento das normas, destas normas. Mas nós, como fazemos tudo à toa, não é? Sem estes princípios que eu referi aqui, o que está a acontecer tem todo o aspecto de ser mais um caminho para a corrupção, para o benefício financeiro dos habitualmente beneficiados e, em contrapartida, conforme disse no início, para o descontamento dos automobilistas e descrédito das instituições do Estado, infelizmente. Isso foi provocado por 2 ou 3 pessoas, não é? Que pensaram, fizeram, conseguiram aprovar a lei, conseguiram pôr alguém a ter o seu centro de inspeção, 2 ou 3 em Luanda, quando há dezenas e milhares de automobilistas e dezenas de municípios com locais para descentralizar esta matéria. E, portanto, ao fazer esse mal, não é sempre o MPLA e o Estado que pagam pelos desvios e desvarios individuais dos seus membros integrantes. Porque esses que fazem isso são membros integrantes mesmo, né? O esquema acho que já está no sangue, né? E ninguém desmonta esta teia instalada e permanente. Queria mandar o segundo recado, se é possível ainda no tempo, acho que sim, que é a vacinação de meninas contra o cancro do colo do útero. Eu reputo de muito importante esta campanha de vacinação de jovens, meninas e adolescentes, né, que está a acontecer em todo o país, com números bastante significativos, né? Esta vacinação contra o cancro do colo do útero. É atuando preventivamente junto às comunidades, não é? Que em vários setores da saúde, né, se deve basear a nossa política de saúde pública. Né? O cancro do colo do útero é a segunda causa da mortalidade de mulheres em todo o mundo. Pelo que sei, a vacinação em Angola abrange meninas de 9 aos 12 anos e está a desenvolver-se de uma maneira muito profícua. Eu particularmente, o nosso programa, mas eu particularmente assumo aquilo que eu digo, temos sido muito críticos em relação a projetos megalómanos que têm sido feitos na saúde, sem grande impacto nos cuidados primários de saúde. Porque agora temos que valorizar esta campanha. Quando está bem, também dizemos o que está bem. E apelar para todas as forças ativas da sociedade, associações, autoridades tradicionais, organizações juvenis, igrejas e famílias, se mobilizem para que a campanha atinja o seu maior número de jovens possíveis. Sem deixar de lembrar que as autoridades escolares, administrativas e da saúde não podem deixar de informar as famílias para a necessidade e importância desta vacinação. Era só. Muito obrigado, José Guerreiro, que trouxe os seus recados. Adbaio Vuns, quais são os seus? Bom, esta semana assistimos na Assembleia Nacional a nomeação de alguns órgãos de apoio, chamamos assim, ao Presidente, e entre estes foi nomeado um novo diretor de comunicação para a Assembleia Nacional e, na altura, o Sr. Secretário-Geral da Assembleia referiu-se à possibilidade de, até fevereiro de 2026, a rádio e televisão da Assembleia Nacional poderem estar disponíveis publicamente para os cidadãos acompanharem o trabalho dos deputados, não é? E, portanto, fazer figas para que esta iniciativa ocorra, não é? E dentro deste calendário, não é? Que, digamos assim, é uma iniciativa que remonta já a alguns anos, não é? E, portanto, já vai atrasada e que será importante que possa, então, ser concluída agora e possamos assistir e acompanhar mais de perto, sobretudo o trabalho das comissões parlamentares, não é? Onde efetivamente se faz ali alguma deputância, algum trabalho junto de órgãos de governo e auscultação, e portanto
era importante que estes dois órgãos começassem a funcionar efetivamente nos próximos tempos. O presidente João Lourenço acaba de regressar de Washington, onde assistiu à assinatura do acordo de paz para a RDC, entre, obviamente, o presidente da RDC e o presidente do Ruanda, o que efetivamente confirma a relevância político-diplomática de Angola, não só ao nível continental, mas também é um reconhecimento internacional importante sobre o papel que fomos assumindo na pacificação, a dado momento, enquanto mediadores mesmo, né, do processo de paz da RDC, o que efetivamente saudamos e encorajamos no sentido de a agenda diplomática de Angola permitir essa visibilidade e essa projeção do país em palcos e aerópagos internacionais relevantes, e obviamente que esta proximidade com Washington nesse sentido é relevante e pode depois sinalizar outros passos, não? Depois há notícias de tímidos ainda, mas de exportação de frutas de Angola para outros países, principalmente europeus, em particular a banana do Bengo e de abacates no Planalto Central. É esperar que efetivamente consigamos expandir ainda mais os nossos números e com isso expandirmos a exportação, não? Criarmos condições para efetivamente e também condições internas para aumentarmos a nossa produção, quer melhorando o financiamento, quer melhorando a eficiência na produção agrícola, aumentando o espaço, mas também aumentando o volume de produção por hectare, e com isso então, e mesmo na escolha de espécies, quer de bananas, quer de abacates, que correspondam a essa procura internacional. Estamos a falar de produtos que hoje já são consideradas commodities, não é? O que permite, obviamente, ao país, em certa medida, começar a mobilizar também recursos já a partir da agricultura ou, de modo muito particular, da produção e da exportação de frutas. E aí o corredor do Lubi tem um papel muito importante, não é? Sem dúvidas, e precisamos que toda a logística, não é? Não só a produção, mas a cadeia logística funcione para que a nossa produção consiga ser escoada para outras praças, não é? Para outras praças internacionais. Finalmente, termino com a central fotovoltaica de Kazombo, não é? Esperemos que haja então condições para... No leste do país. No Chico Leste mesmo, né? Chico Leste. E que haja então condições para que esta energia consiga chegar à casa dos cidadãos desta província, não é? É uma província pequena do ponto de vista demográfico, não é? É nova. Nova política e administrativamente, não é? E portanto deveríamos criar condições para tornar modelos de urbanização e desenvolvimento do território, não é? Corrigindo-se então erros, porque pelos vistos eu tomo para mim que não conseguimos utilizar as centralidades, neste caso em particular do Quilamba, como um modelo, porque quem for hoje ao Quilamba vai se deparar com um estado avançado de degradação dos edifícios e mesmo dos arruamentos, mesmo dos espaços comuns, e portanto era urgente que se desse uma abordagem a esse fenómeno, não é? Mas, repito, era utilizarmos aqui estas novas províncias, em particular o Kazombo, não é? Para se instaurar, digamos, uma cidade nova, não é? E que nos permita corrigir situações que ainda são muito presentes nas grandes cidades, em particular em Luanda, onde a parte urbana convive com uma periferia completamente desestruturada. Foram os recados de Adebayo Vunge. Por último, Rui de Castro, quais são os seus?
Bem, eu hoje não trazia propriamente um recado. Então o que é que traz? Trago, não é uma carta, não é? Mas é uma missiva. É uma nota para fecharmos o programa, porque no final da semana o Ministério dos Petróleos e Recursos Minerais organizou um encontro com a mídia privada e pública, e os comentadores deste espaço foram convidados. Uns apareceram, outros não, por razões profissionais não puderam. Mas, em primeiro lugar, queria aproveitar já para agradecer não só o convite, como também as palavras elogiosas que foram mencionadas naquele encontro. Ali nós fomos informados dos dados mais significativos do setor, ressaltando o grande esforço que está a ser feito para não se baixar a produção de petróleo em 1 milhão de barris por dia até 2027, o incremento nos postos de abastecimento por todo o país, o aumento da produção e agora também da lapidação diamantífera. Soubemos, por exemplo, que em 2024 Angola foi o 3º maior produtor mundial de diamantes. Também tomamos nota, e boa nota, do aumento da produção de calcário dolomítico e de fosfatos, que são fundamentais para a nossa agricultura e, consequentemente, para a segurança alimentar. Portanto, diria que foi apresentado um setor pujante e focado no futuro, em que, inclusive, até se perspectiva a possibilidade de virmos a ter uma Sonangol Energy, ainda que considerando que a nossa Sonangol está a ser prejudicada com uma dívida do Estado de cerca de 10 mil milhões de dólares por causa das subvenções de combustível. Portanto, este é um setor bem diferente daquele que recentemente havia perdido espaço para o não petrolífero no financiamento do Orçamento Geral do Estado do próximo ano. Foram os recados então de Rui de Castro no final desta emissão. Não sem antes das despedidas, dizer-lhe que a semana ainda ficou também marcada pelo lançamento do concurso público para a concessão do corredor do Namibe, o caminho de ferro de Moçambique, por um período de 30 anos, que vai então fazer com que tenhamos uma ligação ferroviária do nosso país em relação à Zâmbia e também em relação à vizinha Namíbia. A semana também ficou marcada pelos 15 anos do Serviço de Contratação Pública, que se assinalou na passada semana também, 15 anos, momento que serviu para a Ministra das Finanças, Vera Dabes, pedir ainda mais empenho por parte dos funcionários públicos para que se eleve então a qualidade dos serviços prestados pelos nossos funcionários. É o final deste programa, só nos resta agradecer mais uma vez as presenças e os comentários e as análises feitas por Adebayo Vunge, José Guerreiro e Rui de Castro. Hoje não contamos aqui com a presença de Enda Inglês e também de Gustavo da Conceição. Certamente, nas próximas oportunidades, teremos aqui novamente as suas estadas e as suas presenças neste espaço que fica por aqui, que fizemos nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025. Assim, caro ouvinte, quero que esteja aí desse lado na próxima segunda-feira, imediatamente a seguir às 7 horas. Mas continue a escutar a Luanda Antena Comercial e a ter uma boa semana. Então, até a próxima segunda.
Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.